Bom dia, salesianos, tudo bem? Vamos hoje estudar o item 6.3 da nossa apostila, vícios e defeitos dos contratos, nulidades, tá bom? Só esse pontinho, vídeo rápido, não ficar pesado para vocês assistirem. Tem a nossa apostila, tem a nossa explicação, vou botar no Google Class, vou botar no grupo do WhatsApp, tiver qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá bom? Bem, senhores, como eu já falei para vocês várias vezes, o nosso direito do trabalho, principalmente nessa parte contratual, ele bebe muito na fonte do direito civil. Bebendo na fonte do direito civil, nós temos a teoria das nulidades civilistas que vieram para o direito do trabalho, mas aí adquiriram uma autonomia totalmente diferente das nulidades civilistas. No direito civil, você tem o nulo absoluto e o nulo relativo. No nulo absoluto, você anula o ato e os seus efeitos. No relativo, você anula o ato, mas os efeitos perduram ainda entre a gente. Pois bem, acontece que o direito do trabalho, por si só, a nulidade, ela tem uma característica muito, mas muito especial. Por que essa característica especial? A partir do momento que no direito civil você decreta a nulidade de um ato jurídico, você volta à situação jurídica anterior a esse ato jurídico, ao status quo antes. Acontece que no direito do trabalho, como nós já estudamos, há uma série de características na execução do contrato de trabalho que as partes não conseguem voltar ao status quo antes. Quais são? Primeiro, o direito do trabalho envolve uma prestação de fazer. E a partir do momento em que uma das partes executou essa prestação de fazer, ela se torna irreversível. E a partir do momento que ela se torna irreversível, você começa a ter uma situação jurídica de desigualdade. Porque você tem um empregado que cumpriu uma prestação, uma obrigação, realizou, prestou um serviço, e você vai ter um empregador que se completou com essa prestação de serviço. Ou seja, você já tem essa desigualdade no plano material relevante. Sem contar, senhores, que cá entre nós, é aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. Por que a gente trabalha? Para prover o sustento próprio da nossa família. Então também tem a natureza alimentar do direito do trabalho. Portanto, as teorias das nulidades trabalhistas, elas guardam uma autonomia em relação ao direito civil por essas características que eu acabei de falar para vocês. E por essas características que eu acabei de falar para vocês, nós temos que analisar situações tipo para verificarmos se um contrato de trabalho será nulo, pleno, absoluto ou nulo relativo. E quando que a gente vê isso? Como eu falei para vocês, cada caso é um caso. É situações tipo. Aí nós voltamos àquilo que nós estudamos do trabalho proibido e do trabalho ilícito. Porque no trabalho proibido é o nulo relativo. O contrato em si, ele é nulo, mas ele vai gerar efeitos. Menor de idade que trabalha em ambiente perigoso, insalubre, noturno, é um trabalho proibido. O contrato de trabalho é nulo, mas todas as verbas trabalhistas deverão ser pagas como se lícito fosse. Por outro lado, o trabalho ilícito, este sim, é nulo total. O contrato de trabalho é total e as verbas trabalhistas decorrentes dessa prestação de serviço não serão juridicamente exigíveis. Portanto, aquele que trabalha numa biqueira de fumo, por exemplo, não se gera direito trabalhista nenhum. Mas há uma situação muito peculiar, que ainda a gente vai estudar em outras oportunidades até o final do ano, que é aquela pessoa que, mediante sem prestar concurso, ocupou um cargo da administração pública e prestou serviço. E aí? A pessoa ocupa um cargo que deveria ter sido ocupado por alguém prestando concurso público. Ocupou esse cargo sem a prestação de concurso público. E aí? É nulo relativo? É nulo absoluto? E o que veio o Supremo Tribunal Federal aclarar isso, pacificar isso, e isso não se discute
Diga-se de passagem, até o Supremo estava seguindo um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Aleluia. Quem disse que o TST não consegue sensibilizar o Supremo, né? E qual foi a decisão do Supremo sobre isso? Contrato de trabalho com prestação de serviço feito por alguém ocupando um cargo que deveria ter sido ocupado na administração pública mediante concurso, esse contrato de trabalho é nulo, não vai gerar nenhum direito trabalhista, não vai gerar nenhum direito previdenciário, mas, dado aquelas características que eu falei para vocês, da irreversibilidade na prestação de serviço, a essa pessoa que trabalhou para a administração pública, ocupando um cargo que devia ter sido ocupado por concurso, lhe serão pagos somente os salários, que é a contraprestação direta pela prestação de serviço, e os depósitos do FGTS. Só isso, nada mais. Aconteceu muito isso, casos semelhantes desses, nas pequenas prefeituras aí da região, e é algo que não aconteceu apenas na nossa região, em que você tinha o prefeito tinha o seu médico de confiança, geralmente numa cidade próxima, ele abria concurso para cargo de médico na cidadezinha dele, pagando um salário com que não chama nenhum candidato, o concurso abre, o concurso fecha, não se apresenta ninguém para prestar concurso, quanto mais para passar. E aí ele chama o médico para dar um plantãozinho na UBS da cidade dele, trabalhando lá. O pessoal tem um cargo, esse cargo deveria ser ocupado por um concurso público, mas o prefeito vai lá e põe o médico dele. E aí o que muitas vezes acontece, depois esse médico entra com uma ação trabalhista, querendo todos os direitos trabalhistas resultantes dessa relação de emprego público. E não consegue. Tá bom, queridos? Hoje só, aula rapidinha, 7 minutos, o item 6.3, 6.3.1, 6.3.2. Próxima aula, 6.4, contrato expresso e contrato tácito. Tá bom? Beijo, tchau.